Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor presencial, bem-vindo para a nossa aula. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos dando sequência nos estudos do componente curricular de arte. Já estamos iniciando a segunda unidade. Estudante, sei que vocês tiveram sucesso na unidade 1, aprenderam muitos temas maravilhosos sobre a história da arte. E agora vamos dar sequência. Vamos abordar novos temas, certo? Então, unidade 2. Vamos dar início, então, à nossa aula? Muito bem, aula 17.1, unidade 2. Isso aqui um pouquinho do meu currículo. Estudante, vamos dar uma olhada aqui na tela. Ó. Unidade 2, os conteúdos que nós iremos abordar, desde a aula 17 até a aula 30. Então, são várias aulas, vamos trabalhar vários temas da arte indígena, arte popular, história do teatro, da dança, música, certo? Então, temas maravilhosos, são temas mais tranquilos para aprender. Então, unidade 2, vamos abordar os contextos e história da arte. Muito bem, queridos, aula 17.1. Vamos falar, então, da arte indígena e africana. Uma introdução, é claro, não vamos aprofundar muito. Terceiro ano abordamos de novo essa aula, certo? Lembrando que vocês não terão aula no segundo ano de artes. Então, nós vamos trabalhar 3 unidades, agora no primeiro ano, então, já atendendo aí a carga horária do segundo ano. Então, ela veio toda para o primeiro ano, certo? Então, vamos lá. Artes visuais, indígena e africana. Vamos falar um pouquinho da pintura corporal, um pouquinho da música e a dança. Mas antes, estudante, vamos para um giro de ideias. Vamos falar sobre cultura. Você sabe o que é cultura? Já ouviu falar o que é? Então, eu acredito que vocês já tiveram acesso, né, a alguns materiais. Então, na aula anterior, você já entende que cultura está relacionada ao quê? Toda a produção humana. Isso mesmo, o conjunto de todo o fazer humano em uma sociedade, em um determinado período. E muda de tempo em tempo, certo? Nós sabemos que a sociedade muda constantemente. Agora estamos na era digital, então muitos valores, comportamentos que ocorriam há alguns anos, né, antes das tecnologias digitais, hoje já são diferentes. Então, estudante, cultura é o resultado de como o ser humano se comunica, interpreta, reflete sua vivência em determinado contexto. Então, a cultura está ligada à região, ao contexto, à localidade, o país, certo? E envolve todas as práticas sociais, como música, dança, linguagem, moda, artes, alimentação, comportamentos, consumo, lazer e tradições. É claro, muito mais que isso, mas eu trouxe aí um conceito mais básico sobre o que é cultura, certo? Então, vocês ficam aí ligados que cultura, por exemplo, vamos falar de alguns aspectos da cultura indígena, da arte indígena, e também da arte africana, ou seja, cultura está ligada às produções, né, de um determinado povo. Então, vamos especificar a arte no contexto, então, da cultura indígena, de algumas etnias. Não conseguimos abordar todas, porque é uma diversidade, né? O Brasil é um país com a miscigenação cultural muito ampla. Então, há várias regiões com aspectos culturais diferentes. Então, vamos falar, então, da cultura indígena. Vamos lá, vamos para a tela, vamos falar sobre a arte indígena. Iniciando aí, já trago uma foto com uma moça muito linda aqui, indígena, estava num evento, e aí eu aproveitei e pedi essa foto para ela. Então, estudantes, os objetos indígenas têm diferentes finalidades, tá? Não só da produção, criação de arte. Pode ser considerados, então, como criações artísticas. Por quê? Porque são objetos cuja a beleza resulta de uma perfeita realização, segundo essa autora aqui. Isso é verdade. Então, a arte indígena está ligada aos aspectos daquela etnia que representa, então, mais as tradições de sua comunidade, de quem a faz.
vai variar, então, de cultura para cultura, de etnia para etnia, certo? Então, aqui, alguns jovens que estavam numa apresentação de dança, tirei essa foto aí para homenagear esse dia. Então, estudante, olha, há concepções de que os artefatos indígenas constituem artesanato, certo? Eles têm muito artesão, sim, eles produzem muito artesanato, como, por exemplo, joias, certo? Utensílios como vaso, muitos materiais feitos de palha, enfim. Porém, essas produções ela têm o quê? Um valor utilitário, se utiliza. Porém, devido a esses materiais terem um valor cultural muito grande, por isso que eles são comercializados. As formas de manipular, né, dos materiais indígenas pode ser pigmentos, plumagem, fibras de vegetais, argila, madeira, pedra e muitos outros materiais são utilizados para essa produção. Então, considera-se artes indígenas, porque já que cada povo possui particularidade, né? Expressa ali a sua ideologia, a sua visão de mundo, suas concepções, ou seja, eles dão sentido às suas produções, certo? Então, por isso nós identificamos todas as produções indígenas como arte indígena, assim como a arte africana. O indígena Baniwan, do Alto Içana, Amazonas, Urutu de Arumã, cestaria que é comercializada em São Paulo. Olha, aqui, um material específico aí desses povos indígenas. Aqui eu trouxe alguns nomes, alguma etnia de povos indígenas do Amazonas. São vários, não vou ler todos, com certeza só tem alguns. Vocês podem estar pesquisando outros. Sobre a arte indígena, a pintura corporal. Estudante, é a marca das diferentes etnias indígenas. Tá? Representa valores e sentidos diversos. Né? Vai depender de cada comunidade, cada povo. Diferencia, então, de clãs e famílias. As pigmentações elas podem ser feitas de elementos naturais, como urucum, genipapo e açafrão. Essa foto aqui foi eu que tirei de um rapaz, foi agora em 2023. Eu achei muito interessante a pintura no braço dele, a pintura corporal, da etnia Suruí. E aí ele me permitiu tirar a foto. Olha que linda, né? Essa pintura aqui no braço dele. Eu não anotei qual é o significado, não queria entrar muito na particularidade, mas muito interessante, na verdade. Seguindo, então, cerâmica, não são todos que fazem cerâmica, mas tem as mulheres, por exemplo, em Rondônia, que fazem as panelas de barros. Né? Então, a cerâmica é usada para fazer vasos, panelas e esculturas através do barro modelado. Também fazem até bonecas. Né? Cestaria são objetos utilizados no cotidiano, produzidos a partir de palhas, fibras, folhas de palmeira, como essa imagem que nós estamos vendo aqui. Então, observam aí a diversidade de produtos que são feitos. Aqui nós temos cerâmica, marajoara, que existem produções artísticas que não tiveram influência estrangeira, como elementos indígenas, e uma delas é a cerâmica marajoara, produzida na ilha de Marajó, lá no estado do Pará. Olha que beleza, incomparável, né? Que materiais lindos, que servem tanto para utilizar, como para também fazer ornamentação de espaços internos, enfim. Características das cerâmicas, a representação de animais em formas humanas, ou seja, o zoomorfismo, como esta estatueta aqui, né? Essa escultura ou estatueta. Representações femininas, antropomorfismo, que atribui, então, divindades, característica do ser humano. Então, cerâmica é utilizada para essas diversas formas aí de produções. Também como as bonecas, bonecas Carajá, lá da etnia Ritichocó. Simboliza, então, a identidade cultural do povo indígena, lá em Tocantins. O material é argila, cera de abelha e fios de algodão. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma. Muito bem. Voltando aqui, arte plumária, instrumentos musicais, todas são produções
artísticas, né? Feita, então, para diversos povos indígenas. Estudantes, nós não conseguimos trazer, por exemplo, materiais produzidos. Eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais geral, de outros estados, certo? Alguns materiais eu consigo trazer das nossas comunidades indígenas aqui de Rondônia, porém, a gente não tem muito acesso, né? Pega as fotos, que muitas vezes está divulgado na internet, ok? Mas eu vou pedir para os meus alunos, vocês aí que têm aí na sua comunidade a mediação tecnológica, pode repassar para nós aí as produções artísticas. Andei conversando com alguns professores, tivemos um evento de formação dos professores da mediação, professor mediador, que tem acesso, que desenvolve o trabalho lá em algumas comunidades indígenas, eles passam, né, falam para nós o que vocês fazem, coisas maravilhosas, né? Uma diversidade de produções, de materiais, tanto música, dança, que vocês têm aí na sua comunidade, vocês podem compartilhar, viu? Manda para o professor pode enviar para nós, para que eu possa introduzir nas aulas. Vou estar fazendo também esse convite aos professores, que tragam elementos da cultura local, porque nós não temos muito acesso, né? Eu não gosto muito de pegar coisas aí na internet, sem autorização, sem direitos autorais, mas vocês podem mandar, certo? Para a gente conhecer mais os materiais, as artes feitas aí por vocês. Tudo bem, estudante? Então, vamos lá. Vamos dar sequência? Vamos falar, então, da arte plumária, né? Já deu para perceber aqui que é a utilização de penas, de animais, como nós podemos ver aqui, principalmente os cocares, diademas, colares, braçadeiras, são feitos brincos também. Eu andei comprando uns brincos feitos com plumagem. Tudo muito lindo, muito colorido, certo? Então, reaproveitamento, né? De materiais, de matéria-prima, é claro, que muitas vezes pode ser que tenham que matar lá um pássaro, né? Mas eu acredito que essas penas, elas também, muitas vezes, estão disponíveis, eles vão perdendo as penas também, né? Mas nós sabemos que há esse aproveitamento desse material. E os instrumentos, como os instrumentos musicais, né? Os mais conhecidos nas diversas culturas indígenas são o de sopro, como a percussão, né? Materiais de sopro do grupo de percussão, como toró, flauta de bambu, pau de chuva, chocalho, apito, uruá, maracá, bastões de ritmo, catuquina, zumbidores. Olha quantos instrumentos musicais aí feitos, né? Utilizados aí na música indígena. Muito bem, vamos ver o que eu trouxe ainda. Estamos de olho aqui no horário. A música para o indígena tem peso social, pois está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia. A música indígena ela faz parte de rituais, de magia, socialização, contato direto também com os ancestrais, de cura, ritos de passagem, nominação, iniciação, também funeral, né? Festas comemorativas, linguagem de guerra, rituais para os deuses ou para alguma manifestação cultural distinta, assim como em todas as grupos sociais. Nós vamos fazer música para todos esses contextos aí, não é verdade? Então, música faz parte, então, da cultura humana, vai estar presente em vários aspectos, né, do nosso cotidiano, das nossas questões sociais, desde de alegria, vida, de diversão, como também no funeral. Então, querido, a dança indígena também, né, faz parte da arte indígena, faz parte dessa produção cultural maravilhosa. É muito legal. Eu vi uma apresentação de dança com esse evento que teve em 2003, organizado aí por vários grupos, várias etnias, certo? É realizado, então, para celebrar diversos rituais, com os motivos: homenagem aos mortos, celebração à colheita, à pesca, marcar, então, a passagem de um jovem à fase adulta, agradecimento da colheita, espantar doenças, saudações,
tá? Quem chega à aldeia, dentre outras razões. Então, há outras razões também, né? Aqui, o grupo de jovens fazendo, então, apresentação de dança, teve várias apresentações, eu consegui assistir algumas, certo? Foi feito ali no Memorial Rondon, aqui em Porto Velho. Então, teve essa mostra de artes, né? Então, teve a apresentação de várias atividades, como dança, música, tinha também exposição de artesanato, enfim, uma interação entre os jovens, né? Tinha autoridades presentes, enfim. Outro aspecto que eu trouxe é as narrativas indígenas, que foi a primeira marcha das mulheres indígenas em 2019. Eu achei muito interessante e trouxe para vocês. Mulheres indígenas, estejam aí sempre atentas, né, a essas questões de reivindicação, né, de defender os aspectos da sua etnia, da sua cultura. Essa marcha das mulheres foi marcada pelo tema território, nosso corpo, nosso espírito. O que acontece se perdermos o território, né? Há uma grande preocupação que as terras indígenas são invadidas, né, por garimpeiros, por empresas, por fazendas, enfim. Então, é preciso ter esse olhar para que essas terras indígenas não sejam invadidas, que eles tenham direito. Eles foram os primeiros, né, a estarem aqui nesse continente, então eles têm direito às suas terras. Então, para essas questões, as mulheres indígenas responderam: a terra é o sustento, a identidade, a história e a cultura. Perder o território é um desrespeito aos nossos ancestrais. Sensação de que não temos raízes. É colocar as mulheres direto na violência. Território representa a sustentação da humanidade. Então, são as falas de algumas mulheres neste movimento, que foi a primeira marcha das mulheres indígenas de 2019. Não coloquei onde ocorreu, depois vocês podem pesquisar, tá? Para conhecerem mais sobre esse movimento aí. Então, é um momento de dar vozes, né, às mulheres indígenas. E aqui são diversos materiais produzidos, né? São materiais também artesanais, artesanato. Eles utilizam muita madeira. Isso aqui não é de Rondônia, é lá de Porto Seguro, né? Tem várias comunidades indígenas no Porto Seguro. Eu comprei algum desses objetos. Então, para vocês verem aí que a arte indígena ela se estende para o artesanato, assim como a arte popular, né? Também de outros grupos, de outras culturas. Muito bem, vamos conhecer um artista indígena, que é o Jaider Esbel. Um artista, ele é artista, escritor, produtor cultural indígena da etnia Macuxi. Nasceu em Normandinha, estado de Roraima, e viveu até os 18 anos, onde é hoje a terra indígena Raposa, Serra do Sol. Então, olha aqui o trabalho do Jaider. Ele faz pinturas, né? Pintura plástica, como vocês podem ver aqui, algumas telas. Aqui outro trabalho com o título A Árvore de Todos os Saberes. Então, um pouquinho aí da arte indígena. Então, queridos, há muitos produtos, há muitos artistas indígenas, tá? Principalmente aqui na Amazônia, em Manaus, tem vários grupos indígenas que desenvolvem trabalhos tanto com a pintura, né? Artes plásticas, como pintura, escultura, materiais para ornamentação. Então, tem vários artistas e muitos também que não divulgam seus trabalhos. Na verdade, então nós sabemos que há produções artísticas de povos indígenas, no qual ele utiliza para comercialização. Ele expõe numa galeria esses materiais, além dos outros artefatos, né, como, por exemplo, os trabalhos feitos por artesanatos mesmo, né? Tem muitas artesãs, somente as mulheres fazem muitas joias, muitos materiais para ornamentação. Então, todas essas produções elas são consideradas arte indígena, porque tem esse valor e expressões da cultura, da identidade, né, desse povo. Aliás, das diversos povos, das diversas identidades, tudo que se produz no qual o artesão, o artista, coloca ali o seu imaginário, a sua interpretação,
a sua ideologia em relação ali aos modos de vida, é considerado arte, por mais que seja uma produção no campo do artesanato, certo? Em outras aulas eu vou explicar melhor isso. Então vamos lá, vamos para a tela, fechando então arte indígena. Eu trouxe só esse artista, como a aula está muito grande, não coloquei outros, tem vários, tá? E vamos dar início então ao outro tópico, que é a arte africana. Arte africana, né, com base então dos povos remanescentes africanos, que agora somos identificados como afro-brasileiro, né? As pessoas afro-nascidas no Brasil são remanescentes ou descendentes de africanos, mas afro-brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho da cultura africana, que é o conjunto de manifestações que une a estética dos povos da África. O que é estética, professor? Estética é a forma, né, que eles utilizam. Eles gostam muito das cores, muito coloridos, utilizam como produções também relacionadas a várias etnias, né? São várias etnias também dos povos da África, né? Várias culturas, como produção de máscaras, né? Tem dança, tem música, específico também a cada etnia, a cada grupo. Então, a estética africana é diferente da estética indígena, é diferente da estética de um povo aqui, por exemplo, da América do Sul, aqui estrangeiro, como os bolivianos, enfim, a gente percebe que há diferença. A forma de produzir o material, as cores, a expressão, né, colocada ali naquele objeto. Então, varia muito de cultura para cultura. Então, seguindo aqui, a pintura corporal. Olha como é bem diferente da estética da pintura corporal indígena. Aqui são traços, linhas bem diferentes. Aqui é uma pintura corporal específica de algum grupo africano mesmo, né? Então, que tem significado particular para cada evento com a intenção de embelezamento. Neste caso aqui, a intenção é embelezar. Com os povos indígenas pode ter vários objetivos, certo? Então, é elaborado pelos membros das tribos, no caso aqui, Surmae Mursi, localizado então no Vale Leste da África, Omo. Composições utilizadas como coloridas, né? Feitas de pigmentos extraídos de pedra em pó, seivo de plantas, frutos e barro colorido, unidos então a gravetos, palhas, flores e folhas exóticas. Então, observa aí que eles utilizam outros tipos de pigmento, diferente, então, do pigmento utilizado pelos povos indígenas, como o urucum, né? Que é aquele pigmento feito de uma planta, uma sementinha que fica vermelho, misturada com óleo. Então, estudante, olha, por exemplo, aqui algumas músicas africanas, como samba, que é de origem africana. Samba, carimbó, capoeira, todos esses movimentos aqui, essas manifestações aqui, é de origem africana, certo? Principalmente os instrumentos, né? Como os tambores, o biribau, né? Acho que é para capoeira. Isso aqui eu assisti essa apresentação ao grupo de Gunga, Iê, capoeira, lá em Porto Seguro. Tirei algumas fotos. Foi em 2022, própria autora, Porto Seguro. Então, assisti essa apresentação aí de capoeira, que é, ao mesmo tempo, uma dança, uma luta, enfim, é de origem africana. As danças africanas integram a extensa cultura do continente africano, representam uma das mais maneiras de comunicação cultural, certo? É de extrema importância para o seu povo, porque faz parte essencial da vida, né? A cultura, a música, a dança, faz parte, né, da vida das pessoas. Então, é um elemento essencial.
É uma maneira, então, de estarem sempre conectados com os seus antepassados. Isso mesmo, a música, a dança, ela conecta, né, com os antepassados, porque traz lembranças. Né? Traz lembrança, porque teve origem nos nossos antepassados. E carrega uma poderosa carga espiritual, emocional, artística. Também gera o entretenimento e diversão. Quem não gosta de se divertir dançando, cantando, é muito legal, né? Então, a música é essencial para a nossa vida. A dança africana é intimamente ligada com a religião. Isso mesmo. Na visão da maioria dos povos africanos, a dança é uma importante fonte de conexão religiosa, certo? Ou seja, nela o corpo é o instrumento de ligação com o mundo dos espíritos. No Brasil, a influência da cultura africana é enorme, nós sabemos, né? Que há uma grande influência em várias manifestação cultural brasileira, influenciada da cultura africana, por conta dos africanos que vieram ao Brasil, nós sabemos, para serem escravizados. Vieram na condição de escravos, pelos colonizadores, pelos portugueses. Período da história muito triste. A colonização é necessária, mas as práticas que são ruins, na verdade, as práticas, principalmente de escravidão dos homens, né, das pessoas. Então, foram criados diversos gêneros musicais e estilos de dança no país, grande influência africana, como, por exemplo, a capoeira, que é a mistura da música e dança e luta e jogo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Olha aí. Então, queridos, é importante que você entenda que a cultura brasileira ela está interligada com a cultura indígena e africana e a cultura europeia, certo? Então, nós vamos encontrar traços dessa diversidade em várias manifestações culturais da cultura brasileira, como, por exemplo, os alimentos, né? A comida, os tipos de comida. Nós temos tanto comidas de origem africana, como comidas de origem indígena, e também portuguesa, mas acho que as que são mais fortes é a comida indígena, principalmente aqui na Amazonas, né? Aqui na Amazônia. Na verdade, vários tipos de pratos, de doce, ou pratos salgados, com os alimentos que nós temos aqui na região, como o açaí, o cupuaçu, a macaxeira, as espécies de peixe, enfim, de origem indígena. E também nos estados do Nordeste, vamos encontrar muitos pratos típicos de origem africana, assim como a música, como a dança, enfim, nós podemos observar essa ligação, não é verdade? Então, o Brasil é um país riquíssimo, porque há essa miscigenação cultural muito ampla, né? Muito da localidade, da nossa região. Nós deixamos de lado a cultura europeia, em alguns aspectos, e formamos aqui a nossa própria cultura brasileira. Então, vamos para a tela, vamos continuar ali vendo sobre a arte africana. Vamos para a tela, vamos falar um pouco mais sobre já falamos da dança africana e religião, vamos ainda falar da arte musical, né, africana. Foi notoriamente a mais difundida e repassada para as novas gerações. É a arte musical, com origem africana. Como, por exemplo, através dos instrumentos, como os atabaques, agogôs, tambores, berimbaus. A música afro-brasileira é ainda disseminada através das religiões, né, de ensinos culturais e da capoeira. Olha aqui os instrumentos, como os tambores e muitos outros. Então, estudante, nós observamos aí que a arte africana, assim como a arte afro-brasileira, está interligada. Outras produções muito interessantes são as máscaras, como observamos aqui na imagem, as máscaras africanas. Também tem produções de máscaras indígenas. As manifestações da cultura africana também são por meio das máscaras.
Essas máscaras são utilizadas em cerimônias, rituais religiosos, com outros adereços, em situações que envolvem dança e música. Também essas máscaras são utilizadas para ornamentação de espaços, de interiores, certo? Eles, na visão deles, né, essas máscaras evocam os poderes das divindades ancestrais através das representações. Então, queridos, nós observamos que na arte africana predominam muitas cores fortes, né, e desenhos marcantes, como já falei para vocês. E os artigos produzidos são de valorização muito importante, né? Devido à originalidade, como os desenhos geométricos, formas requintadas e exóticas da bandeira africana. Então, nós observamos que a estética africana ela utiliza-se de muitas formas, desenhos e cores exóticas. Aqui uma arte africana contemporânea, um artista, Sherry Samba, artista popular, nascido na República do Congo. Olha aqui uma imagem aí de uma obra de arte dele, de uma pintura, né? Uma pintura contemporânea. Cor e compromisso com o povo africano estão representados em suas pinturas, sempre em temas críticos. Nós podemos observar ele usando elementos aí, né, da arte contemporânea, ou seja, no qual aqui a forma de representar aí uma pessoa, né, está, por exemplo, retalhado, cortado em tiras, né? Com certeza ele fazendo críticas. Muito bem. Estudante, então, falei um pouco da arte africana, não de forma tão aprofundada, que gera, a arte africana gera o quê? A arte afro-brasileira, que é a mistura, então, da cultura africana com a cultura brasileira, né? Esse novo território, né, que foi colonizado, América do Sul, pelos portugueses, inicialmente pelos portugueses, no qual eles trouxeram para cá as pessoas, né, que foram escravizadas, que foram obrigadas a trabalhar, a explorar, expandir aí as cidades, enfim, plantação de café e muitas outras, né, produções. Então, a história brasileira é marcada então, pela escravidão, que não foi só a escravidão africana também, houve a escravidão de indígenas. Isso mesmo, muitos povos foram dizimados, porque os povos indígenas não suportavam a escravidão, eles não aceitavam. Os africanos foram cedendo, mediram força sim, lutaram. Aí vocês estudam aí na história, componente de história, como que foi esse período. Então, é bom que vocês façam sempre leituras com uma visão crítica, né? Que a colonização ela traz possibilidade de desenvolvimento, no sentido, não tem nem como explicar isso aqui, falar desse desenvolvimento, que foi importante, de certa forma, sim, expandiu o país, a América do Sul, porém já havia povos aqui, os povos indígenas, uma diversidade de povos indígenas, que muitos foram desrespeitados, na verdade. Por que eles atacaram? Porque eles foram atacados também, eles tiveram suas terras invadidas, como tem até hoje. Então, é importante a gente fazer uma leitura crítica, até que ponto a colonização foi importante. Se não houvesse a colonização, eu não estaria aqui, eu estaria talvez em outro lugar, enfim, não sei. Então, é preciso ter essa visão de que as pessoas devem ser respeitadas e não exploradas como trabalhar, né, como os escravos trabalharam, né, tanto indígena como os africanos ou não africanos, enfim, foram nascendo. As pessoas que foram nascendo no Brasil, né, foram se tornando, então, afro-brasileiros, que é essa etnia que nós temos hoje. Né? Os afro-brasileiros, que alguns se identificam, né, como pardo, como negro ou não, enfim. Aí surge essa nova cultura, a arte afro-brasileira. Eu não vou nem aprofundar e falar muito sobre ela. Vamos para a tela, vou só sintetizar para vocês rapidinho. E eu nem trouxe muitos artistas, mas há muitos artistas afro-brasileiros, brasileiros assim, de importância muito grande, que produziu muitas obras de arte, certo? Obras
pintores assim, bem antigos que ficaram perdidos. Não, já eu trouxe em algumas aulas que eu trago do terceiro ano, se puder eu vou melhorar mais ainda essas aulas, certo? Vamos para a tela? Vamos finalizar então. A arte... Vou ter que dar um sinal aqui, porque o meu amigo não está mandando para a tela. Então, vamos lá, vamos para a tela. Então, estudante, arte afro-brasileira. A arte feita por homens afro-brasileiros. Né? Brasileiro, eu falo brasileiro, mas é brasileira. São pessoas negras, né? Negras que produzem materiais maravilhosos. Eu trouxe um, por exemplo. Tem vários artistas em todos os períodos, né? Até arte contemporânea. Vou sempre que eu puder atualizar e trazer, esses artistas eu irei trazer. Vou atualizar nossas aulas e trazer. Então, a arte afro-brasileira é baseada nas histórias, crenças, lendas e na filosofia africana, certo? Como, por exemplo, a música. Podemos falar da música brasileira sem lembrar que ela tem origem na música africana, que é o quê? Uma mistura da música portuguesa, indígena e africana. Entre os estilos influenciados, nós temos catira, samba, maracatu, maxixe, lambada, carimbó e muitas outras, certo? Muitas outras músicas. Aqui nós temos, Heitor dos Prazeres, um dos artistas afro-brasileiro, que já faleceu, muitas obras ele não assinou, compositor, cantor, artista plástico brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, desenhava e criava de forma autodidata, ou seja, ele aprendeu sem ir à escola, sem ir para uma escola de arte, e sem perder os valores expressivos. Então, tem algumas obras, algumas não, todas as obras dele eu gosto. Ele utiliza assim ele tem uma estética muito particular de representar o cotidiano, somente lá na periferia do Rio de Janeiro, como vocês podem ver aqui em alguns trabalhos. Olha, o morro, as festas no quintal, a roda de samba, né? Os instrumentos utilizados pelos os grupos de música, enfim. Em 1999, foi realizada a mostra no espaço BNDES e no Museu Nacional de Belas Artes, em comemoração ao centenário de seu nascimento, né? Tem mais de 100 anos. Em 2003 foi publicado o livro Heitor dos Prazeres, Sua Arte e Seu Tempo, da jornalista Alba Lírio. Aqui eu trouxe numa imagem só, pessoal, porque não tem como fazer muitos slides. Olha quantos trabalhos feitos por ele. Eu trouxe um quadro só, peguei as várias imagens. Então, tudo que você pensar no cotidiano, ali nas comunidades do Rio de Janeiro, comunidades populares, vocês podem ver que ele representa aí com uma estética muito particular, com muitas cores, movimentos, né? Em momentos de diversão, de dança, descontração, podem ver de festa. Então, ele representa aí muito bem ali o seu meio, né? O seu cotidiano, o meio em que ele viveu, entre as pessoas na comunidade. Então, nós vamos para hora de fazer. Então, estudante, eu trouxe para vocês uma atividade prática. Vocês podem substituir essa atividade pelas atividades escritas, certo? Fica aí à disposição do professor presencial, juntamente com vocês, escolherem entre fazer uma atividade prática, que eu entendo que o horário não dá, muito rápido. Fazer atividade prática, atividade escrita, enfim, combine com o professor o que vocês querem fazer. Essa atividade, ou fazer em casa, trazer depois para a escola, expor para os colegas, enfim, ela vai atribuir aí a pontuação que ela quiser para aquela aula do dia, participação, né? Tem a pontuação para a participação das atividades práticas, escrita ou alguma produção. Enfim, além dessa atividade, olha para a tela. Além dessa atividade, eu coloco também à disposição vocês fazerem atividade de uma pintura corporal, né? Os grupos, as comunidades, por exemplo, onde tem escola da mediação, nas comunidades indígenas, vocês podem fazer a pintura corporal. Tira uma imagem, leva para o professor, interage entre vocês.
certo? Aqui uma máscara simples sobre máscara africana, né? Processo de criação. Você pode utilizar a sua criatividade, criar uma máscara africana. Por exemplo, nos tempos da pandemia, a gente usou muita máscara, né? Então, ficou muito comum usar máscara. Então, vamos fazer uma máscara aí no processo de criação em arte. Seguindo as características mencionadas, tanto das máscaras quanto da cultura africana, como ficaria esta máscara africana? Use e abuse da sua criatividade. Olha os materiais simples que você pode utilizar. Então, você pode criar aí, fazer sua máscara, tá? E expor aí na sala de aula. Façam máscara indígena também. Os nossos alunos indígenas podem fazer a máscara indígena, podem fazer uma pintura corporal, enfim, o que vocês acharem interessante. Essas são as nossas referências. Estudantes, então, concluímos essa primeira aula da unidade 2 e aguardo vocês para as próximas aulas. Até lá, obrigado pela atenção.